Meu nome é Emerson Ferreira, tenho 28 anos, agora estou no último semestre em psicologia, terminei no ano passado a mediação de conflitos, também fiquei 3 anos na São Francisco estudando direito penal e criminologia. Mas nem sempre minha vida foi de um jovem estudante, aparentemente centrado, focado no conhecimento. Com 14 anos, eu tive alguns entendimentos diferentes da vida, até por conta de morar em um lugar onde o contexto criminal era bastante presente, né? Era bastante presente, por esse fato, até uma certa idade, meus pais me seguraram bastante, assim, me privaram muito de conhecer algumas questões que hoje julgo eu importante, partindo da ideia de que é muito mais coerente, talvez, ensinar a criança, o jovem, a educação do que apenas a disciplina, e muitas das vezes a disciplina até mesmo por um castigo físico. Então, até enquanto eles conseguiram seguraram, quando com 13 anos, na realidade, antes mesmo desse fato dos 14 anos, eu poderia colocar que bem cedo eu comecei a trabalhar, bastante jovem, assim, comecei a trabalhar. No bairro onde eu moro, mesmo sendo um bairro carente ainda até hoje, eu com 12 anos mais ou menos, trabalhava, no caso, vendendo alguns, como eu posso dizer, verduras e legumes. Minha mãe mesmo plantava e eu saía nas ruas do bairro vendia super rápido e ajudava em casa com isso. Depois de um tempo eu fui para um outro município, não vou dizer outro município, mas um outro bairro de Embu, para trabalhar na confecção de brincos, bijuterias, né? Bijuterias, e eu fazia isso, saía de bicicleta daqui de Santa Luzia e até uma Magali, atravessava a BR, isso era bastante perigoso, para ganhar um dinheirinho, porque até mesmo eu comecei a ter essa ideia de que o dinheiro ele era extremamente importante, né, na vida das pessoas, enfim. E essa busca pelo dinheiro, de certa forma, porque dentro do lar ou até mesmo na televisão, o que se percebia era que tudo tinha vínculo e, de certa forma, se estabelecia no dinheiro. E se você não tem dinheiro, você praticamente não tem muito nem palavra, assim. Isso era um entendimento que eu tinha naquela época, embora hoje é extremamente diferente. Mas enfim, então eu fui muito atrás do dinheiro para minimamente comprar um lanche na escola, comprar uma camisa diferente, porque até então na escola eu ia vestido com roupas de doadas, essas questões assim. Enfim, resumindo, eu fui uma criança pobre, num bairro pobre, com os pais que não tiveram muitos acessos à educação, uma educação que desenvolve a autonomia. E isso sério, não vou dizer, mas posso dizer no sentido, isso que me facilitou um pouco a identificar algumas questões que eram erradas, mas que eu imaginei que seriam certas no sentido até mesmo de atalhos. Então, depois desses trabalhos, vendendo legumes, verduras, essas coisas no bairro, trabalhei durante um bom tempo em restaurante, mas morria de trabalhar e eu não saía do mesmo lugar. E com 16, 13, 14, 15, com 15 anos comecei a já ir em algumas festas e baladas e comecei a perceber como que era o interior das baladas onde que a droga era extremamente presente. E naquela época ainda podia ser vendida a droga, mesmo você não tendo grandes vínculos, né? Então eu sabia onde vendia, já trabalhava, eu tinha um dinheirinho, comprei uma primeira quantidade de droga e fui vender na balada, para não gastar todo o meu salário, que
trabalhava eu o mês inteiro para não gastar tudo ele na balada, então eu comecei a fazer pequenas vendas de drogas. Isso foi ganhando uma proporção, isso foi ganhando um espaço na minha vida onde, para mim, eu não discriminava o certo e errado. A ponto de chegar a momentos de ter pontos de venda de droga, isso já fora da balada, depois de mais um ano mais ou menos. E consequentemente, para esse tipo de atividade, além de toda a articulação, né, para que se tenha o que vender, também a questão de armas, questão de alguns tipos de violência nesses pontos aí, as práticas do crime, né? Então isso eu vivi com bastante intensidade dos meus 17, do início, deixa eu ver, metade dos 16 anos até os 19 eu vivi intensamente a criminalidade, assim, de ver e estar junto no fazer e várias questões assim que hoje eu estou colocando num livro porque eu penso assim que é uma oportunidade muito grande eu estar aqui hoje falando e vivo partindo do que eu já vi e já presenciei. Então, com 19 anos eu fui preso por tráfico e associação, né? Por conta desse caminho que para mim era um atalho no começo, mas com 19 anos fui preso, fui sentenciado 8 anos de prisão, isso com 19 anos, imaginei que sairia com 27, hoje eu tenho 28. Então, o Emerson, ele trabalhava, né? Ele trabalhava e aí começou a envolver no crime e eu sempre alertando ele, falei, Emerson, você sai tal hora, chega de madrugada, coisa boa aí fora você não está fazendo. Aí, não, pai, você tá pegando meu pé, não tem nada a ver, e sempre, né, com o pé atrás comigo, nunca pegava e falava, não, eu tô fazendo mesmo, nunca assumia. E eu já desconfiado, falava, Emerson, isso aí não tá certo, tal, até que aconteceu dele ir preso. Pegaram ele uma vez embaixo, e aí eu passei, aí meu vizinho chegou, falou pra mim, falou, Nelson, o Emerson tá ali embaixo, tem um monte de polícia lá, e vai lá porque pelo jeito ele vai preso. Aí eu peguei e desci, aí cheguei lá, eles iam levar ele preso. Aí conversei com o policial lá, o policial pegou e liberou ele. Aí naquele dia era o dia para ele ser preso. Aí ele pegou, continuou fazendo as coisinhas dele e tal. E certo dia, eu tava até arrumando um negócio aqui em cima, nessa áreazinha da garagem ali, né? Aí ele ficou o dia todo em casa, falou pra mim assim, falou, pai, eu vou no Imbu cortar o cabelo e já volto. Eu falei, Emerson, já tá a janta aqui, tudo pronto, vamos jantar, vamos ficar tranquilo em casa aqui, não vai sair hora dessa, Emerson? Você ficou o dia todo aqui e não cortou o cabelo, por que você vai sair agora? Ele falou, não, pai, eu vou ali e já volto. Esse vou ali e já volto, ficou 5 anos sem vir em casa. Foi o dia que ele foi preso. E dentro da prisão foi uma vivência muito intensa, no sentido de que eu ainda criança, eu não tinha o senso de gratidão, de reconhecimento, de reconhecer o pouco que eu tinha e fazer daquilo algo melhor. Mas dentro da prisão, quando eu vi o que é a escassez, o que é a falta de educação, o que é uma vida pobre de verdade, aí eu comecei a perceber que eu tinha mais a agradecer do que a reclamar. Mas essa percepção veio a partir de 1 ano e 6 meses, porque no primeiro 1 ano e 6 meses que eu ainda estava dentro da prisão, a revolta de estar preso era tão grande que eu me entreguei de uma forma além da entrega que eu tinha feito aqui fora na criminalidade, eu me entreguei dentro da prisão, assim, de quase entrar para a facção, de fazer coisas assim também que eu estou relatando no livro, de estar perto, de presenciar, de ver, assim, o centro do núcleo da criminalidade era onde eu estava me envolvendo no primeiro 1 ano e 6 meses. E observando muito o que poderia ser a minha vida se eu batesse o martelo nessa escolha, né, escolher a vivência na criminalidade para a minha vida,
eu chegava a pensar até onde eu posso chegar, né, até onde. E aí eu cheguei a algumas conclusões que não seria muito diferente de que talvez uma prisão com muito mais sentença ou até mesmo um caixão. E ali eu fui, depois de 1 ano e 6 meses, fui refletindo em algumas questões, alguns pontos, principalmente como que as famílias também, elas, de certa forma, ficam presas junto com seus familiares, porque é uma situação bastante desesperadora e triste mesmo ver como que a rotina das famílias que ainda acompanham as pessoas presas, né? Depois de 1 ano e 6 meses eu fui começando a repensar a minha vida, comecei a entender a importância da educação e busquei me envolver com tudo que era no sentido da educação e que não era muita coisa também dentro da prisão. Quando eu digo isso, eu fui ler o meu primeiro livro com 21 anos de idade, isso dentro da prisão, porque até então não era atrativo, não era atraente eu ler um livro, não tinha esse hábito, né? E, enfim, comecei a perceber como que isso me abriu a mente, um repertório maior de pensar, de falar, de interagir, e aquilo foi me ajudando a um ponto de eu fazer algumas escolhas que eu entendo foi muito importante, no sentido até mesmo de deixar a atuação na criminalidade e focar na educação. Então eu dei aula dentro da prisão, né, depois que eu resolvi fazer essas escolhas, dei aula dentro da prisão, participei de um grupo de teatro também, foi bastante interessante. Depois de quase 5 anos na prisão eu saí da unidade prisional, passaram-se 3 meses, eu entrei na universidade, ainda assim antes de entrar na universidade, no caso, nos últimos 9 meses de prisão, nos últimos 7 meses, eu saía para trabalhar em um restaurante em Embu das Artes, eu saía de Guarulhos, né? Vinha trabalhar em um restaurante aqui em Embu das Artes, saía às 6 da manhã lá de Guarulhos, do semiaberto, chegava aqui às 8 em Embu, trabalhava das 8 às 4 e depois corria para a unidade novamente. Então, na universidade, quando eu cheguei, eu comecei a perceber que para eu concluir aquilo, eu realmente tinha que me dedicar muito. E aí, imagina, alguém que recentemente tem saído da prisão, sem uma estrutura financeira, né? Graças a Deus tive o apoio da minha família, assim, dos meus pais, principalmente para minimamente me ajudar a tirar a habilitação, embora eu tive antes da prisão carro, moto e não tinha habilitação. Tirei a habilitação, comprei uma moto e fui estudar. E dediquei bastante mesmo, estou dedicando até agora, terminando a universidade, terminando o último ano no curso de psicologia. Mas foi uma situação que para mim foi uma alegria muito grande, no sentido de que eu me recordo como hoje, no Dia dos Pais de 2010, na quadra da prisão onde eu estava, eu lembro que eu cheguei a um pensamento junto com meu pai, né, no Dia dos Pais, obviamente, e meu pai estava junto comigo na quadra, andando assim, e eu falei, pai, eu tirei algumas dúvidas, né, e eu reconheci que da parte da família da minha mãe toda, e da parte da família do meu pai também inteira, ninguém tinha entrado na universidade, ninguém tinha tido a oportunidade, ninguém tinha cursado um curso superior, né? Não tinha esse conhecimento. E eu falei, eu sei que não sou o primeiro a passar pela prisão, mas eu vou ser o primeiro a entrar no curso superior. Então, quando depois, né, em 2012, segundo semestre de 2012, quando eu estava dentro da sala de aula, isso era uma alegria muito grande que me motivou de uma forma assim, muito, mesmo no sentido de reconhecer que eu não tinha ali habilidade intelectual, de conhecimento o suficiente para acompanhar, mas isso me alegrou no sentido que eu olhava as dificuldades e já, inevitavelmente, segundo seguinte,
eu já buscava como resolvê-la. E assim, esse processo de identificar a dificuldade e não sofrer com ela, mas buscar como resolver essa dificuldade é o que até hoje acontece na minha vida. E assim eu estou no último semestre, tive a oportunidade de voltar na unidade onde eu cumpri pena em diversas vezes, conversei com as pessoas lá dentro, foi muito emocionante. Fui em diversas unidades prisionais, conversar com jovens também, contar essa história, não somente a história, mas cada ano que passava, cada semestre que passava, eu ia embasando ela um pouco mais naquilo que eu acompanhava e tomava contato dentro da sala de aula, de identificar o quanto que, de certa forma, o que hoje é resultado da nossa vida, muitas vezes é consequência de uma malvivência dos direitos que nós temos, né? Muitas vezes nós podemos apontar vários culpados e deixar a responsabilidade de talvez um fracasso na nossa vida em culpar outra pessoa, mas ainda em vida nós temos a oportunidade, mesmo identificando que talvez algumas pessoas falharam conosco e principalmente os representantes, principalmente aquelas pessoas que têm a responsabilidade de fazer com que a assistência inicial, social e qualquer outra vertente pública venha a alcançar as pessoas que assim precisam ter melhores oportunidades de vivência, né? Então a gente poderia culpar essas pessoas, mas eu acredito que o que tem de mais vantagem é você ter a condição de refletir de onde você veio, quais são suas dificuldades e o que você precisa fazer para resolvê-las. Porque até mesmo tem um poema muito interessante de Shakespeare que ele fala, né? Plante seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. Então é meio que nesse sentido. Claro que nesse ponto eu não estou dizendo que o auxílio e o apoio e as mãos estendidas das pessoas não é interessante. Isso que é interessante, porque quando você começa a buscar resolver os teus problemas, resolver tua vida, seja ela de que fundo de poço você está, e aí no meu caso, no exemplo, dentro da prisão, eu comecei a entender que a família era essas mãos que eu precisava agarrar mesmo, e ali foi interessante. Então, é meio que isso. Saí da prisão, comecei a estudar. Hoje eu faço parte de alguns grupos aí de jovens articulados globalmente, mas com ações locais. Então agora eu estou buscando colocar um projeto em prática na escola do bairro, porque eu acredito que toda transformação na comunidade, ela necessariamente, para que tenha uma escala gradativamente crescente, tem que iniciar a partir da escola. Eu percebo que muito do que eu vivi na minha vida poderia talvez ser evitado se dentro da escola eu tivesse alguém ali com uma instrução atrativa, que a instrução e a educação fosse atraente para um jovem, né? Então eu acredito muito nisso, vou dedicar alguns anos da minha vida para acolher e trocar muito na escola do bairro, porque eu acredito que o crescimento é uma via de mão dupla também, e a individualidade às vezes mais nos atrapalha do que nos fortalece. Então, duas bases é a participação cidadã e o engajamento coletivo. Vou propor dentro dessa escola, no sentido de diminuir as vulnerabilidades da grande parte da juventude que está aqui ainda nesse bairro, imaginando que fumar maconha é ser bandido. E esses passos aproximam eles de uma ilicitude que eles não têm ideia de quão grande é essa consequência. Porque mesmo hoje, depois de 10 anos, né, que aconteceu esse fato, no caso 10 anos assim, 5 anos praticamente que eu fiquei dentro da prisão, mas quase 5 que eu estou fora da prisão, mas ainda estou enrolado com a justiça por conta da morosidade que ela tem, né?
Eu fico pensando alguns pontos que, de certa forma, influenciam muitas pessoas a permanecerem em algum tipo de atividade ilícita. E todos os pontos que eu penso, muitos deles esbarram na questão do contexto, na questão de qual realidade essa pessoa vive, em qual realidade essa pessoa vive. Eu tenho ido em diversos lugares, comunidades, favelas, morro, vielas, becos, também vou em diversos lugares onde se tem muitas autoridades que falam sobre temáticas e que são treinados e estudados a olharem a questão do sistema prisional de uma maneira distante, de certa forma, às vezes, alguns, e que eu percebo muito que às vezes não compreendem qual é a realidade das pessoas em se manterem em algum tipo de atividade criminal ou até mesmo de escolherem algum tipo de atividade criminal. Eu estou dizendo de pessoas que realmente precisam de uma atenção, de uma educação, de um acompanhamento, precisam enxergar aquilo que talvez por conta do contexto, por conta de uma vida que foi passada a elas e ensinada a elas olharem apenas para alguns pontos e deixando de considerar outros vários, que de certa forma às vezes traz um progresso maior. Então, nesse ponto, eu quero resumir no sentido de que hoje, nesse país capitalista, predatório que nós vivemos, as pessoas fazem o certo e o errado para ter dinheiro. E eu percebo que muitos se revoltam mesmo por conta de toda essa dificuldade que é alguém que mora em uma comunidade, que talvez não tenha uma boa educação, conseguir mudar a sua realidade. Às vezes as pessoas vivem já de uma forma sem tantas esperanças de mudar essa realidade. Isso é, de certa forma, um tanto quanto frustrante, mas eu acredito que unindo os esforços as pessoas conseguem distanciar as suas vidas de questões que não auxiliam uma transformação de vida e social. Nesse ponto, eu fico pensando que a grande maioria das pessoas que hoje são expostas nas mídias como o criminoso, como a pessoa que causa o desassossego, à sociedade, ou que nos jornais policiais é tido como lugar as pessoas que trazem a insegurança na nossa sociedade. Sim, o Brasil é o quarto país com maior população prisional do mundo. Muitas pessoas presas, os índices de criminalidade é muito grande, mas se você for olhar e avaliar os dados mesmo, a grande maioria das pessoas que estão dentro das prisões, a grande maioria não tiveram as suas necessidades atendidas, não tiveram minimamente oportunidades para resolver os seus problemas, se revoltaram e foram para algum tipo de atividade ilícita. Outras, e a gente pode dizer também que grande parte, são pequenos usuários, são pessoas que descontrolaram na droga, são pessoas que deixaram se levar por um tipo de prazer que não conseguiram controlar, porque fato é que as drogas elas despertam níveis de prazer e as pessoas usam às vezes ao ponto de perder o controle. Quando nós falamos sobre isso, estou dizendo de uma questão que necessariamente não deveria ser tratada penalmente, mas sim na saúde pública, né? Então eu percebo que grande parte das pessoas que estão dentro das comunidades não tem noção do que é o peso de ser taxado ou carimbado como alguém que passou pela prisão e por desconhecer tal fato, às vezes deixa se levar por atividades, por ilusões, por
atratividades, porque se eu disser que não é atraente, é uma mentira. Eu fui atraído por isso, eu acreditei que era interessante, o que naquele momento da minha vida era interessante, era atraente, eu via isso nas atividades da criminalidade, eu via isso nas pessoas que tinham atividade no crime. Então, os modelos, eu percebo muito nesse ponto dos modelos que nós deixamos se espelhar. E, infelizmente, dentro das comunidades, infelizmente, ainda não tem grandes modelos que nós possamos se espelhar e levar a nossa vida para uma outra realidade. Mas, ainda assim, o tempo ele vai mostrando, né, e vai nos preparando também, de certa forma, a ter uma consciência maior de fazer melhores escolhas, mas não só o tempo, mas eu acredito que o fato da educação sendo compartilhada. Nesse tempo que eu fiquei dentro da prisão, no primeiro ano e 6 meses, como eu disse, bastante iludido com as atividades criminais, depois com outras atividades no ramo da educação, eu percebi que eu tinha algo a oferecer para, de certa forma, auxiliar, ajudar, propor algum tipo de resultado diferente sobre a questão do sistema prisional. Dentro da unidade prisional, dando aula, eu vi o resultado disso também, no tempo que eu fiquei responsável pela escola de um dos pavilhões, né, da unidade prisional. E era interessante compartilhar, eu necessariamente tinha que estudar também, e aquilo foi bom, porque eu tinha que me preparar para passar alguma coisa para as outras pessoas. E eles agradeciam de uma forma incrível, e aquela gratidão era como combustível mesmo para um carro, e aí eu digo, aquela gratidão que eles tinham com algumas questões que era compartilhada, e questões educacionais, pensamentos, reflexões, conversas, diálogos, era aceito de uma maneira tão maravilhosa que eu comecei a perceber a responsabilidade que eu tinha também de apoiar, de ajudar, de refletir junto com aquelas pessoas. E dentro da unidade prisional, chegaram vezes que até mesmo familiares assim que iam visitar os seus parentes dentro da unidade, e eles chegavam na fila, já falava para minha família: você que é mãe de tal fulano, no caso meu, né, mãe do Emerson, tal, ele é muito... E aí começava a falar e de como que a família deles se referiam a mim, e foi interessante. Mas muito disso também me fez me aproximar muito de um trabalho nessa vertente. Como eu disse, quando eu saí da unidade prisional, eu ainda permaneci trabalhando em restaurante. Não tinha nada a ver com o terceiro setor, restaurante, produção, mas foi um ótimo lugar onde eu pude dar os primeiros passos. Inclusive nesse restaurante e no centro de Embu, onde os donos são muito meu amigo, o Fabiano e o Sidney, que eles foram quem fizeram toda a parte burocrática para que eu pudesse trabalhar aqui em Embu e só dormir na unidade. Mas chegou um momento que eu saí do restaurante e aí eu tive a oportunidade de trabalhar no AfroReg, justamente em um projeto chamado Segunda Chance, que era na empregabilidade de pessoas que passaram pelo sistema prisional. E isso foi uma questão que eu também tive que fazer uma busca diferente para uma abordagem com essas pessoas, e foi muito rico para mim, porque eu pude colocar isso como trabalho na minha vida mesmo, trabalho de apoiar, de ajudar, de buscar trabalho para as pessoas que saíram do sistema prisional, de fazer com que elas também não deixassem de acreditar nos seus sonhos, porque imagina você viver dentro de um lugar onde não tem nada, é um quadrado sem nada, o que tem é pessoas, uma em cima da outra, é um lugar que realmente dá uma desconfigurada na mente da pessoa, uma revolta muito grande, e às vezes isso prejudica muito o que pode acontecer na vida dessas pessoas fora. Então, elas chegavam na busca de trabalho,
E ali eu escutava, já estava na psicologia, já tinha uma escuta, recomendava algumas buscas também e acompanhava até que essa pessoa tivesse a vaga de trabalho, né? Muitas vezes eu tive a felicidade mesmo de acompanhar até esse ponto. E esse trabalho, embora eu passei em outras instituições, mas não mudou esse trabalho, mesmo tendo saído de uma instituição e ficado um tempo até chegar em uma outra, esse trabalho não dependia exclusivamente de eu estar vinculado a uma instituição, porque eu entendi que aquilo ali era um dos propósitos da minha vida mesmo, assim, é algo que me deixa mais feliz, apoiar, ajudar as pessoas que saem do sistema prisional, nem que for por uma recomendação do que talvez seja o mais necessário no momento para se buscar. Continuo fazendo isso até hoje, como disse, trabalhei em algumas instituições, tive a oportunidade de conhecer diversas instituições do primeiro setor, ou seja, públicas, que alegavam prestar uma assistência ou um trabalho para as pessoas do sistema prisional, mas propriamente essas pessoas tinham opiniões negativas a respeito dessas instituições. Eu fui buscar comparar e também cheguei aos meus pensamentos, ainda assim sempre propondo alguma coisa, como podemos melhorar, como podemos unir força, sabedoria, vivência para melhorar aquilo que nós propomos fazer, né? E foi lindo, porque de certa forma eu tenho até hoje algumas parcerias com diversas pessoas que fazem esse trabalho. Claro que o sistema prisional ainda deve ser debatido sem hipocrisia, deve ser conversado, dialogado de uma maneira humana, porque hoje o que se vende na televisão, hoje o que se fala na televisão sobre o sistema prisional ainda é de uma forma a ser compartilhada com o público como a cultura do medo. E essa cultura do medo tem estragado a nossa sociedade, porque inevitavelmente você, na frente desses jornais policiais, eu vejo isso por conta do que eu presencio dentro do meu lar. Algumas pessoas da minha família que gostam muito desses jornais, que eu ainda não consegui convencê-las a repensar essa prática de passar tempo da vida na frente da TV, sem um retorno de crescimento psicológico, intelectual, mas e nesse sentido de muito tempo passando na frente da TV, olhando essas matérias pegas em diversos pontos de diversos lugares do Brasil, e um combo, como que eu posso resumir? Um combo de desgraças e crimes que faz com que as pessoas tenham medo uma das outras, que tenham, ao invés de ser uma mão estendida para apoio, tem os dois braços cruzados e o pé pronto para chutar. Eu percebo que muito do que hoje é conteúdo da grande mídia, ele acaba fazendo com que a cultura do medo venha a ser espalhada e disseminada. E eu acredito muito que nós temos que olhar um pouco mais para a cultura da paz, para ter o outro como parte de nós, como alguém que está inevitavelmente vinculado a nós. O coletivo, ele tem muita força, e a individualidade, e aí eu linko a questão da individualidade com a criminalidade, porque muito do que é motivo da pessoa também ter algum tipo de atuação no crime é ela levar em consideração o teu problema, ou seja, a tua vivência, reconhecer que não consegue sozinha resolver, desconhecer os meios legais, né, institucionais, governamentais para resolver esses problemas, e aí partir para qualquer ação. E aí a gente pode variar essa ação dentro de algum tipo de atividade criminal. Então, infelizmente ainda hoje se ganha dinheiro com a desgraça, se ganha dinheiro, muito dinheiro, com negligenciar a informação, né? A informação coerente, o conhecimento que desperta a autonomia.
E isso, de certa forma, tem trazido bastante consequência para a nossa sociedade. Mas, como eu disse, eu acredito muito na cultura da paz, onde as pessoas colaboram uma com a outra e se ajudem, né? Nesse ponto de se ajudar, eu não ganhei dinheiro até agora, estou buscando minimamente resolver minha vida, as partes da minha vida, mas o que eu busco e quero morrer fazendo isso é estender a mão ao próximo. E aí eu tenho alguns trabalhos nessa lista que eu tive a oportunidade de participar, algumas pessoas incríveis que também nesse tempo eu tive a oportunidade de conhecer, com alguns trabalhos também, em unidades da Fundação Casa, em presídios também, propostas de diálogo com as pessoas em situação de prisão. Porque tem um grande amigo meu que ele fala, professor, a qual eu admiro muito, uma grande autoridade no que diz respeito às questões criminais, professor Alvino Augusto de Sá, e ele fala que hoje as pessoas estão na prisão contidas, né? Mas amanhã, ele fala assim, hoje eles estão contidos, mas amanhã estarão contigo. Qual que é o nome do senhor? Nelson de Assis Ferreira. Quantos anos você tem? Vou fazer 52 agora, em fevereiro, dia 20 agora. Uma notícia meio desagradável para você. Falei, o que é? Ele falou assim, olha, o Hermes foi detido. Eu falei, como assim? Ele falou, foi detido. Pegaram ele lá no São Marcos. Vamos lá? Eu falei, vamos. Aí, rapaz, cheguei lá, tava ele numa casinha tipo numa celinha de tela fininha, que os meus cachorros vivem muito mais felizes do que no lugar que ele tava ali. Aí, rapaz, pra mim, aquela hora, acabou o mundo pra mim. Aí, ele olhou pra mim e falou, pai, você não precisa fazer nada por mim. Você não precisa fazer nada por mim. O senhor me falou, entendeu? Só que eu não dei ouvido. Então, pode deixar que agora eu me viro. Aí eu falei pra ele assim, falei, Emerson, cala a boca, não fala nada comigo. Falei, não fala nada. Aí, ele abaixou a cabeça, né? Baixou a cabeça, aí eu peguei, conversei lá com o delegado. Aí eu falei assim, pô, mas foi uma coisinha simples, né? Acharam ele com droga e tal. Ele falou, não, isso aí não é simples. Ele falou, isso aí não é simples. Aí o policial pegou e falou assim, olha, é lamentável, mas acabou a vida do seu filho. Então, no caso, eu ficava muito preocupado quando ele saía para fora mesmo. No caso, quando ele vinha em liberdade, esses negócios, aí eu ficava pensando, pô, ele tinha carro, igual ele gostava do carrinho, tinha um Vectra. Aí eu ficava pensando assim, eu falei assim, ele sair de lá, vir para casa, eu acho que eu vou ter outro problema, que eu ficava pensando no pessoal aqui fora pegar e falar, pô, você tinha carro, tinha tudo, e agora você não tem nada, como você vai viver nessa situação? Entendeu? Só que foi totalmente o contrário. Ele já saiu com outra cabeça e já preparado para enfrentar todos os tipos de consequências que tinha aqui fora. Ele sempre foi do lado assim de querer fazer as coisas, fazer mudanças. Então eu acho que o projeto que ele está fazendo hoje, geralmente é sobre isso. Uma questão que eu penso bastante é como existe preconceito de diversas formas, né? Focando na questão do sistema prisional, a questão do preconceito bate muito mais forte no sentido de que até a própria unidade prisional, com base na sua estrutura, ela já tem algumas ações que amortizam a pessoa, né? Faz com que o indivíduo venha se sentir menos do que o outro. Então, eu dentro da unidade prisional eu percebi muito de como as pessoas como elas chegavam e como elas saíam. E como eu vou lidar com esse preconceito?
como eu vou passar por cima desse preconceito que eu tenho consciência que vai existir quando eu, e assim eu pensava, quando eu sair desse lugar da prisão. E eu cheguei a alguns pensamentos de que o preconceito, na realidade, ele é um peso e negativo para aquele que possui. Tem por esse lado aqui, ó, os montes, as coisas todas. O que tem de passarinho de manhã é incrível, mano. Incrível. É aí um cemitério aí. É aqui. Mas só que começa a enterrar gente lá embaixo, cemitério israelita. Infelizmente ainda hoje se coloca muito as pessoas que são pegas pela polícia como os principais atores da violência urbana. Mas eu penso que, inevitavelmente, a questão da corrupção está completamente ligada aos índices de criminalidade, de insegurança, porque se aquilo que é responsabilidade, aquilo que é dinheiro público para ser investido em diversas partes da sociedade, para que não sejam essas partes lugares onde se crie uma cultura de infratores, entendeu? Então, existe um valor, existe uma verba, existe algumas ideias, existe alguns projetos no papel, mas que infelizmente na grande maioria das vezes nos municípios, nos bairros, nem se sabe da existência desse papel, dessas possíveis leis, direitos e projetos. E por não saber, não se cobra. Eu divido isso muito no que diz respeito à questão da presença do Estado. A presença do Estado nas comunidades é marcada pela presença da polícia, a presença da contenção, da opressão, da punição, da limitação. E em diferentes pontos do estado de São Paulo, você percebe que a presença da polícia a presença do Estado vem realmente no Estado de Direito. Aí sim, o Estado de Direito, parques, gramados e melhores formas de viver, melhores oportunidades. Então, existe vários São Paulos dentro de São Paulo, onde existem várias atuações de acordo com o nível de educação e cultura de cada lugar. Então, se existe uma cultura onde as pessoas percebem que é melhor de viver, se existem formas cientificamente comprovadas que é melhor viver, por que essas formas não são compartilhadas nos horários da televisão, ao invés de ser compartilhado a cultura do medo a partir de crimes pontuais? Que na grande maioria das vezes tais crimes são cometidos por conta da negligência, da falta de responsabilidade de cumprir, entendeu? Aquilo que está no papel, que é direito das pessoas.